Pronto. Bom, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Kátia Jung, sou docente e supervisora do IEP. E é com muita satisfação que eu estou aqui para coordenar essa atividade, que é uma iniciativa da nossa diretoria e também do Departamento de Ensino. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Felipe Karasek, e apresentar para vocês, antes de mais nada, né, um pouco do histórico do Felipe, do consistente histórico acadêmico dele. Vocês vão acompanhar e vão ver. O Felipe é doutor em filosofia, professor da faculdade IMED e do Grupo Gabarito, é professor do Centro de Estudos em Filosofia e Humanidades, e ele segue algumas pesquisas nas áreas de ciências humanas, antropologia, estética e artes, comportamento e comunicação, psicanálise e cultura contemporânea, processos de subjetivação e o pensamento de Nietzsche. Então, não é pouca coisa, né, gente? Nós temos aqui um nosso ilustre convidado, nós temos aqui um potencial e tanto para a gente poder aprender com ele. Vou dar uma explicaçãozinha assim, de como é que a gente pensou nessa atividade. Tá? A ideia dessa atividade está vinculada a um propósito nosso da diretoria, tá? De incluir, de incentivar o estudo da filosofia na nossa instituição. Nós acreditamos assim que nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, em que acho que nunca esteve tão presente uma positividade, uma concretude, né, da nossa própria fragilidade. É como se a gente sentisse a morte muito próximo da gente, dos familiares da gente, a ameaça é constante. Embora agora já esteja pelo menos um pouco mais sob controle, digamos assim. Então, num momento como esse, né, eu acho que nada mais adequado e até curativo para nós é a gente estimular a nossa capacidade de pensar. Então, eu fico imaginando assim, ó, que o Felipe vai trazer para a gente algo para que a gente possa, inclusive, não só nos aculturar e poder entender um pouco da filosofia e desse filósofo que foi tão famoso, mas também como um cuidado de si, como diria o Nietzsche, né, Felipe? Porque vai nos ajudar a ampliar a nossa capacidade de pensar, a pensar sobre a gente, a pensar sobre o social e tanta coisa que pode suscitar, inclusive no nosso trabalho com os nossos pacientes. Então, outra coisa que eu lembrei, Felipe, que é interessante, né? Esse mês de outubro é o mês do aniversário do Nietzsche. Dia 15. Dia 15. Então, eu botei, é o mês do aniversário do Nietzsche, que nasceu na Alemanha, em 15 de outubro de 1844. E ele morreu em 1900, no ano da publicação do texto magno de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Então, veja que o contexto da construção da teoria freudiana estava ali no expoente, assim, o Nietzsche recém tinha falecido. Quer dizer, quando Freud começou a construção da teoria, o Nietzsche ainda estava vivo, embora ele já estivesse bem doente, né, Felipe? Ele estava em estado vegetativo, desde 1889. Parece que ele parou de ser produtivo com 44 anos, né? 44 anos foi o grande momento assim, do Nietzsche de ter perdido a consciência. Gente, com 44 anos ele conseguiu escrever tudo isso. Não tem como 1888. A gente não reconhecer a genialidade dele. Então, só como introdução, já vou passar a palavra para o Felipe, até porque agora a gente já tem, 89 inscritos. Eu vou trazer um parágrafo só, né, nas palavras do Nietzsche, que eu acho que tem muito a ver com a gente. Esse parágrafo eu tirei de um contexto em que o Nietzsche estava tratando assim de, metaforicamente, navegar em águas para além do racionalismo e do positivismo daquela época. Então, ele traz o seguinte dizer, ele diz: jamais um mundo de conhecimentos mais profundos se abriu à ousadia de navegantes e aventureiros,
E o psicólogo que sacrifica, entre aspas, terá pelo menos o direito de reclamar em troca que a psicologia encontre seu estatuto na ciência rainha, a quem todas as outras ciências têm por tarefa servir e preparar. Pois agora a psicologia se tornou o caminho que conduz aos problemas essenciais. Gente, isso aqui foi bem antes de Freud. Então agora passo a palavra para o Felipe, nosso convidado, que vai poder agora nos conduzir e nos aproximar dessa história e de todo o pensamento desse, de uma mínima parte, mas que para nós vai ser muito importante, do pensamento do Nietzsche. Tudo contigo, Felipe, então. Muito obrigado, Kátia. Obrigado pelas palavras, por essa citação tão bonita. Vou aproveitar para comentar ela um pouquinho. Obrigado pelo convite, é um prazer conhecê-los, conhecê-las e trocar com vocês informações sobre Nietzsche, fazer uma entrada nesse autor tão complexo com vocês, nesse percurso pela ideia de profilaxia psíquica, pelas ideias de esquecimento, silêncio, solidão. Eu sempre acredito ser uma boa conversa para acessar o pensamento do Nietzsche, assim, no seu vórtice mais interno. E eu agradeço bastante essa oportunidade, assim, que seja o início de uma parceria duradoura. Então, muito obrigado pela apresentação e pela confiança também. Em primeiro lugar, é impressionante, né, essa citação do Nietzsche. Por muitos filósofos, muitos autores sempre consideraram alguns pontos dentro da filosofia como a rainha das ciências, né? Então, sempre se disse assim, a metafísica é a rainha das ciências. Outros disseram, não, a ética é a rainha das ciências. O Nietzsche ele usou isso de uma maneira bem inovadora. No momento ele fazia a rainha das ciências é a psicologia, né? A filosofia primeira é a psicologia. E ele desenvolve todo um caminho assim com termos psicológicos, com termos médicos, se intitulando já nesse período o médico das civilizações, o psicólogo das civilizações. Né? Ele tinha uma intenção de fazer com a sua filosofia psicologia da cultura, né? Essas palavras assim tão densas e para a época tão extemporâneas, né? Como um pensamento do próprio Nietzsche. Então, sim, essa citação que a Kátia escolhe para começar a nossa fala tem tudo a ver com a intenção filosófica do Nietzsche. Eu acho que esse é nosso grande foco, primeiro, aqui, é tentar entender o que o Nietzsche entendia por filosofia e o que não era filosofia para ele, o que para ele foi abandonado. Né? Então, eu vou chegar nessa intenção. Então, em primeiro lugar, né, porque a psicologia é a rainha das ciências para o Nietzsche, né, o fundamento de todas as outras. Acho que é isso que a gente vai chegar a conhecer. Então, eu pensei assim, primeiro, deixa eu apresentar um pouco a trajetória do Nietzsche, fazer uma visão global da trajetória, do pensamento, do percurso do Nietzsche para chegar nesse nosso ponto. Né? Como a Kátia apresentou muito bem, né, o Nietzsche ele era um jovem talento. Ele com uma idade ele era de um jeito muito jovem, ele era muito novo, quando ingressou para cursar filologia clássica na Universidade da Basileia. E ele cursando filologia clássica, ele foi um gênio, né? Foi um talento na época, produzindo já na juventude trabalhos em filologia que não haviam sido publicados ainda na tradição. E ele logo foi identificado como um expoente do período. Seus próprios professores o convidaram para integrar o corpo docente de filólogos da Basileia, indicando ele para lecionar na Basileia. Ele faz filologia em outro lugar. Ele é indicado para a Basileia e ele ocupa o corpo docente sem doutoramento nem concurso, na sua juventude, por volta de 1870. E ali que ele se vê na obrigação de publicar um trabalho exemplar para marcar sua entrada dentro desse universo acadêmico, sem doutoramento, por indicação. E é assim que ele escreve o seu primeiro livro, chamado Nascimento da Tragédia. O livro que marca o começo da sua trajetória genial e o seu ostracismo ao mesmo tempo. Tem um grande acontecimento com Nietzsche na publicação de O Nascimento da Tragédia, por volta de 1871,
1872, é na virada ali de um ano para o outro. Nietzsche identifica uma visão sobre os gregos e sobre o período clássico que ainda não havia sido investigado na tradição neoclássica alemã. E a tese central desse livro é: os gregos superaram o pessimismo artística na tragédia grega, que transvalorou qualquer forma de pessimismo e temor diante da finitude. O Nietzsche diz assim: os gregos eram superficiais por profundidade, porque eles conheceram de forma muito densa os subterrâneos psicológicos desconhecidos da tradição neoclássica, ele disse assim. A visão da época era outra. Se acreditava que os gregos eram sereno-joviais, era a palavra da época, né? Vestidos de branco, felizes, tocando harpa, né, por Atenas. E Nietzsche diz: não, nada disso. Os gregos, eles eram muito densos. Toda a mitologia conta o temor diante da finitude. O Nietzsche interpreta filologicamente cada aspecto da mitologia grega e do panteão olímpico dos deuses gregos para mostrar que ali tem um certo tipo de velamento diante da verdadeira natureza. Ou seja, a verdadeira natureza é a finitude, é o despedaçamento, é o fim. Então, as camadas artísticas e civilizacionais dos gregos eram formas de enfrentar esse temor. Então, o Nietzsche faz uma leitura muito inovadora dos gregos. Isso ofende a classe filológica neoclássica alemã. O livro recebe uma enxurrada de críticas. E ele se acha assim. Ele se lê nas críticas sobre ele, se lê também assim: eu sou filólogo demais para os filósofos. E os filósofos me acham filólogo demais. Mas o meu interesse agora caminhou para a filosofia. E eu não desejo mais, então, fazer filologia. E aí ele tenta, para uma vaga que abriu, aplicar como professor de filosofia. O reitor nem responde a carta dele de admissão. Deixado assim no silêncio. E ali o Nietzsche percebe uma mudança no seu pensamento. Ele diz: não, acho que a filosofia tem um outro sentido. Assim. E aí ele começa nessa busca que mistura filologia com filosofia, que vai gerar um método genealógico nietzschiano, do qual eu vou falar logo mais, e que só pode ser praticado e executado como um espírito livre, como diz o Nietzsche, fora de uma vinculação acadêmica que te obriga a passar por essas coisas, como críticas dos livros, justificação das teorias perante um tribunal universitário, acadêmico, uma tradição, aquilo que te impede de ser um pensador extremamente original, como diz o Nietzsche, por uma série de necessidades de justificação perante os outros. Tá? Então, essa é uma colocação bem importante. Tá? Então, nesse sentido, o Nietzsche, isso é uma parte assim, que eu queria começar. A segunda parte é que o Nietzsche já vem sofrendo, já vem sentindo alguns sintomas de uma doença que o levará ao estado vegetativo, como a Kátia citou no início. Tá? É uma investigação até hoje que doença o Nietzsche teve. Tá? O pai dele morreu dessa mesma doença, algo genético. O atestado de óbito do pai disse amolecimento do cérebro, morte por amolecimento do cérebro. Sabe-se que era uma doença cerebral degenerativa, que o Nietzsche também teve e faleceu do mesmo motivo. Ela produzia enxaquecas terríveis, momentos de cegueira, que o Nietzsche precisava ficar, às vezes, mais de uma semana de cama até restabelecer a saúde da enxaqueca e da cegueira momentânea durante as crises dessa doença. A gente sabe que tem a mitológica cena do Nietzsche, que tem uma crise nervosa já por volta dos 44 anos, quando ele se sente ofendido por um cocheiro estar açoitando um cavalo, e ele se coloca na defesa do animal, e tem um pico de estresse que dentro dessa crise nervosa é onde acontece o momento assim, que o Nietzsche perde a consciência e ele é conduzido a um hospital, mas já em estado vegetativo. Desse momento, ele não volta mais à vida lúcida, ele vai passar 11 anos em estado vegetativo, né, sob os cuidados da família, em algumas clínicas e os cuidados da família, até que ele falece em 1900, depois de 11 anos, então, de estado vegetativo. O que nos interessa aqui, eu quero mostrar para vocês, que dentro dessa juventude do Nietzsche, vejam só,
ele produziu todas essas obras num curto espaço de tempo, né? Em algum momento já se vão aí 20 anos pesquisando Nietzsche. Então, assim, em algum momento eu montei esse material que associou a escrita de algum trabalho, em qual ano ele foi escrito, a idade que o Nietzsche tinha na época, né? E esse mapeamento é importante para entender um pouco esse percurso intelectual do autor, que foi desenvolvendo os trabalhos ensaísticos de escola e os trabalhos em filologia clássica até mais ou menos por aqui. Esses são os trabalhos pré-Nietzsche professor. Em 1870, ele é admitido como professor de filologia clássica na Basileia e começa já a realizar pesquisas sobre os gregos que o interessavam dentro da filologia. Esses são os textos filológicos com ensaio, já uma declinação filosófica, até que ele publica o seu primeiro livro, em 1872, com 28 anos, que é o Nascimento da Tragédia. Esse é o livro da ruptura. Tá? Esse é um livro que já tem um rompimento com a tradição filológica clássica, e é um pouco antes desse livro, o Nietzsche havia descoberto a obra de Arthur Schopenhauer e lido Schopenhauer. E ali ele cai na filosofia e diz, não, acho que a filosofia é o que eu quero, e ele inova, vamos chamar assim, nessa hermenêutica psicológica sobre os gregos, que eles criaram um tipo de... Nietzsche diz isso, no Ecce Homo, na autobiografia, os gregos criaram um tipo de psicologia da dor. É assim que pode ser traduzida a sua filosofia. A filosofia grega era, na verdade, uma psicologia da dor. Dizer que eles eram filósofos é equivocado. Tanto que, nesse período, a filosofia não é uma ciência teórica, teorética, como nós estudamos hoje. A filosofia, para os gregos, era um modo de vida. Ela tinha um comportamento associado. Não era somente uma teoria desprovida de um comportamento. Nós sabemos a história. Para os gregos, em todos os sentidos, a ética é igual ao que vem. A ética é igual à estética, a ética é igual à política, a ética é igual à vida cotidiana. Ou seja, o comportamento está permeado em tudo que os gregos fazem. A ideia de modo de vida, de cuidado de si, de outra palavra, né? Exercícios espirituais. Espírito aqui tem muito a ver com psique, né? É uma tradução quase depois latina para se referir à ideia de psique, que vamos chamar assim, é todo o nosso lado de dentro, todo ele. Tá? Independente de terminologia da época, assim, filologicamente, o espírito é a nossa psique, é todo o lado de dentro. Né? E o Nietzsche já está colocando e mostrando que os gregos tinham essa intenção. E ele resolve enfrentar as críticas que ele recebe. Essa é a ideia. Ele não diz, não vou me apagar aqui. E ele, nas cartas aos amigos, já começa a mostrar, nesses trabalhos publicados e nas cartas aos amigos, principalmente ou nas extemporâneas, que ele deseja enfrentar a tradição, que vai até aqui, até Richard Wagner em Bayreuth. Tá? Então, de 1872, do Nascimento da Tragédia, até aqui, ele cria textos muito críticos, muito contundentes, cada vez mais filosóficos nesse sentido. Ele chama de fisiopsicológicos, porque tem essa abordagem psicológica na interpretação de uma cultura, de um comportamento e de uma ideia. E enfrentando a tradição e o ostracismo, aumentando as crises da doença, ele resolve, bom, vou tentar ser um pensador livre. E ele consegue, pela gravidade da doença, uma aposentadoria. Ele é aposentado pela Universidade da Basileia. Então, ele recebe uma pequena pensão, como chamavam, uma pequena mensalidade, que ela paga os custos de uma hospedagem mensal e a alimentação só. E o Nietzsche resolve viver com isso para ser o livre pensador. Aí o Mano Demasiado Humano inaugura a tradição do Nietzsche como pensador livre. 34 anos ele tem, procurando sempre o melhor clima entre a Itália, entre a Suíça, dependendo da estação do ano, para amenizar os seus sintomas em relação ao clima, e produziu todas as suas principais obras em 10 anos. Tá? Então, essa é o tempo descrito aqui. Vocês notem que de Humano Demasiado Humano até a sua autobiografia, o Ecce Homo, se passam 10 anos, sendo que os últimos livros são todos escritos no último ano, vejam só. Então, tem esse último esforço nietzschiano com a publicação desses livros.
A obra magna foi publicada em algumas partes aqui, que é o Zaratustra, que ele considerava a sua obra máxima, né, a sua obra mais, digamos assim, imponente. Logo depois, então, de todos esses tempos aqui, digamos assim, ele é internado com 45 anos e 11 anos depois ele falece. Essa era a cronologia que eu queria mostrar para você, só para a gente ter uma ideia, assim, isso fica mais tangível, né, e mais palpável. O que eu quero entrar, assim, então, dada essa história, assim, tem muitos detalhes, muitas coisas legais que a gente poderia falar sobre isso. A gente tem que ter cuidado para não entrar numa conversação biográfica, histórica, mas tem muitas coisas para falar sobre isso. Eu vou deixar fechado dentro desse primeiro momento. Assim. O que nos interessa hoje é aquele momento da virada do Nietzsche, que ele deseja, então, não só aproveitar num sentido histórico, assim, fraca a palavra, aproveitar a oportunidade de não ser mais um professor acadêmico. Ele anuncia em todas as cartas para os amigos que ele não vai aguentar essa vida muito tempo, não só pelos sintomas da doença, mas pelo tipo de trabalho. Ele não suporta o trabalho repetitivo, burocrático. Tá? Ele não consegue suportar isso por muito tempo. Ele sente que um tipo de energia está sendo desperdiçada, perdida. E ele deseja logo se tornar um pensador livre e ele aproveita essa virada. O que aconteceu aqui? Os primeiros textos do Nietzsche, mesmo nesse caminho entre filologia e filosofia, eles são textos acadêmicos, densos, escritos em uma narrativa, em um tipo de eloquência metodológica muito rigorosa. Só que cada vez mais Nietzsche vai achando que fazer filosofia é outra coisa. Ele quer retomar um tipo de significado e de sentido da filosofia, preocupado com isso que a gente falava antes, que é o cuidado de si. E que existe uma intenção com o exercício da filosofia que é produzir um modo de vida diferenciado, produzir um tipo de experiência existencial diferenciado. Tem a ver com um modo de vida e não com um tipo de ciência burocrática, acadêmica, que está separada de uma prática de si. Essa é a ideia. E a oportunidade, então, de se tornar um pensador livre também é a oportunidade de experimentar a vida filosófica segundo os sentidos que ele identifica como o significado que ele aprendeu estudando os gregos, mas que ele aprendeu para ele, né? E que a comunidade filosófica tradicional da época não acompanhou. E ele deseja, então, praticar isso. A partir daí, a partir do humano demasiado humano, a obra do Nietzsche é um tipo de elegia a uma vida filosófica que é também uma prática comportamental. Ela acaba sendo um estudo rigoroso de quanto uma cultura, de quanto uma pessoa ganha por esse sentido de filosofia e, ao mesmo tempo, quanto uma cultura, uma pessoa perde por estar colocado dentro de outro sentido de filosofia. E Nietzsche se intitula assim, eu acho que a grande máxima hermenêutica, interpretativa da obra do Nietzsche é que Nietzsche é um crítico cultural, Nietzsche é um crítico da cultura. Mas é bem importante a gente entender que cultura Nietzsche critica. O que é uma cultura criticável e o que é uma cultura admirável por Nietzsche. E sempre tem essas oposições no pensamento nietzschiano. O que é um comportamento admirável que tomou a si mesmo como algo completo a ser lapidado e desenvolvido, e o que é um comportamento não admirável, um comportamento criticável, como ele usa muito a palavra, na época ele usa em francês, dentro do alemão, decadência. O que é algo da decadência? Como ele afirma, os grandes valores europeus que orientaram a construção civilizacional são valores de decadência. Os seres humanos não tomam a si mesmo a partir desses valores e é possível conhecer a história desses valores para retomar e projetar um outro modo de vida, um novo modo de vida. Isso significa filosofia para o Nietzsche, algo bem distante do que nós estamos acostumados a entender por filosofia ou por filosofar. Filosofia para o Nietzsche é uma ação, é um comportamento, é uma atitude diante da vida. Ainda recorrendo assim ao imaginário que existe sobre Nietzsche, talvez a melhor definição de filosofia para o Nietzsche seja o imaginário do amor fati. Né? Amar a vida acima de todas as coisas, com tudo aquilo que ela tem para oferecer, inclusive com as suas dores mais profundas, tomar a si mesmo. Né? E disso fazer algo diferente, transvalorar aquilo que se entendeu
como algo que produz uma vida inerte, não uma vida, né, em um potencial de desenvolvimento. Então, a própria imaginário do amor fati de Nietzsche é um pouco de síntese do que ele acreditava pelo significado de filosofia. E se a gente desenvolve agora uma proposta de pensar o Nietzsche filósofo, ou Nietzsche filólogo, ou Nietzsche psicólogo, é por toda uma conjunção de significados desses termos que ele coloca na sua prática, no seu escrito. E é impossível, em algum momento, distinguir em Nietzsche o que é filosofia, o que é filologia, o que é psicologia, porque ele coloca tudo isso num imbricamento de uma maneira densa que não é possível mais separar, porque para ele está tudo relacionado à tradição decadente europeia que separou em ciências particulares como se fosse separável. E esse para Nietzsche é um problema também. Separar coisas de uma maneira didática como se fosse separável. Ele vai dizer, porque isso é um fantasma, ele diz. Depois Derrida usa isso. Fantôme, né? Um fantasma. Né? É uma ilusão. Então ele quer, por isso que ele se coloca assim, aquele que veio desiludir, desiludir, né? Dissolver as ilusões, trazer outras perspectivas, o que há por trás do véu. Por isso, também no imaginário, o filósofo das marteladas, né? Porque pegou o filósofo do martelo, né? Porque pegou os valores mais sagrados da tradição europeia e mostrou que por trás dele existem coisas que não são admiráveis e que ele acreditava que se nós usarmos da nossa prática para conhecer a história desses valores que nós desconhecemos, nós teríamos bons motivos para mudar de ideia. Então, esse é o próprio espírito genealógico, os valores têm uma história, os conceitos têm uma história que nós desconhecemos. Se nós encontrarmos originariamente o momento de surgimento dos conceitos e dos valores, nós podemos mudar de ideia por causa do sentido original. Isso não é da comunidade filosófica do momento no século XIX para o Nietzsche. E daí nasce todo o espírito genealógico, e isso é o tema principal de um texto do Nietzsche chamado Sobre os usos e as desvantagens da história para a vida. Uma história que conta fatos notáveis e não conta a história dos valores, dos conceitos, só produz desvantagens. Então, notem, né? É sempre uma torção, Nietzsche. Ele sempre te traduz de um outro jeito. Às vezes nós lemos, depois eu vou ler uns trechos com vocês, às vezes nós lemos o Zaratustra e assim, ai, cara, não sei se eu entendi. Será que ele está sendo irônico? Será que ele não está? Ele está sendo, né? Então, ele já produz assim um texto de densidade para promover esse tipo de conversação, assim, de conseguir entrar por baixo do que está sendo dito. Nada é objetivo, né? Porque isso é Nietzsche, né? Ser objetivo demais é muito preguiçoso, né? Ele diz que ele quer escolher os seus leitores pelo esforço, esse tipo de trabalho, né? Essa hermenêutica incansável. Bom, dito isso, eu entro no meu primeiro conceito, porque eu já acabei entrando nele, que é o conceito de esquecimento. Os valores têm uma história, os conceitos têm uma história, só que nós, dentro do sistema cultural estabelecido até então, nós desconhecemos isso. Nós temos um esquecimento colocado sobre a gênese histórica e linguística dos conceitos. Esse é o primeiro diagnóstico nietzschiano. Eu vou usar muito essa palavra, diagnóstico. Se há um esquecimento da gênese histórica e linguística dos conceitos, o resultado disso para o Nietzsche, agora organizando o que eu havia dito, é um fantasma. É uma ilusão, é uma casca, que ele chama de hipóstases metafísicas. Uma hipóstase é algo vazio, é algo fantasmático, é uma ilusão. E o Nietzsche diz que os principais valores, aí a densidade nietzschiana, desde a tradição, acompanha assim, socrático, platônica, cristã. Toda a marca da Europa espelhada nessas tradições é de hipóstases. Uma hipóstase metafísica, a ideia de verdade. Outra hipóstase metafísica, a ideia de bondade. Outra hipóstase, a ideia de bem. Outra, a ideia de Deus. Outra, a ideia de progresso.
todas essas ideias, esses ideais metafísicos para o Nietzsche são ilusões sem referencial, né? Que em algum momento, ancoradas na tradição, foram colocadas sobre a égide da verdade, ou da verdade agora entre aspas, de que isso é o caso. Isso não foi analisado densamente para entender as origens disso, né? A gente sabe que o Nietzsche coloca dentro do seu método uma tentativa de desvelamento das hipóteses metafísicas. Por isso que vocês vão encontrar em Nietzsche textos assim. Um texto que estuda sobre a verdade, mostrando que a verdade, na verdade, é algo criado ao longo do tempo, que é um texto chamado Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral. Depois da genealogia da moral, ele pega o conceito de Deus, do cristianismo e a moral cristã, e coloca também abaixo na sua análise. Depois ele pega no Nascimento da Tragédia a vida de Sócrates e coloca abaixo a vida de Sócrates. Olha, o cara inventou que tudo é um oposto binário. E o problema não é uma visão entre o bem e o mal, certo, errado, verdadeiro ou falso. O pior é que isso gera uma hierarquia. E a partir do momento que eu tenho uma hierarquia e eu categorizo politicamente quem é o lado de baixo, eu tenho uma civilização montada. E aí as gerações reagem ou recebem as consequências negativas dessa hierarquia. Então o problema não é o verdadeiro e o falso. É o estabelecimento de que o verdadeiro é melhor do que o falso. E a partir daqui eu criei um rótulo, que tudo que estiver associado ao falso é pensado sobre uma ótica de desprezo. E ele vai dizer, essa é a história da Europa. Entendem? Então esse é o problema da genealogia. Esse esquecimento, baseado na vontade de identificar essas hierarquias, que é o problema para o Nietzsche. Então tu não pode, assim, a genealogia nietzschiana, o método nietzschiano, toda essa conversação que eu estou assim, agora acelerando com vocês, é para tentar provocar uma sensibilidade de que essas coisas não podem ser esquecidas. Ou não deveriam ser esquecidas. E a partir do momento que elas são trazidas em sua gênese, nós temos, a partir desse conhecimento, que antes nós não tínhamos, pelo menos alguns motivos para mudar de ideia. Esse é o próprio caminhar, o próprio trabalho da ação filosófica para o Nietzsche. Esse esquecimento das gêneses linguísticas produziu uma crença. E a crença que o Nietzsche diz é de que os princípios que sustentam esses conceitos são verdadeiros, que é o problema do em si. Tudo que é em si para o Nietzsche é o problema. O bem em si, o belo em si, o verdadeiro em si. Esse é o problema, né? E aí essa é a leitura que o Nietzsche quer provocar na gente. Tem um antídoto a esse esquecimento, e eu digo assim, é difícil exemplificar essa parte, porque toda obra nietzschiana responde a isso. Dá para a gente dizer que cada momento, cada livro, cada texto é uma tentativa de trazer à tona isso, de trazer à tona isso que foi esquecido. Aqui eu abordo a história, aqui eu abordo a verdade, aqui eu abordo a ideia de bem. Aqui ele vai abordando em cada obra uma tentativa de trazer à memória, né? Trazer à tona esses esquecimentos. A genealogia nietzschiana é um antídoto a esse esquecimento. E é simples o conceito, Nietzsche diz, os conceitos têm uma história. E aí que é o ponto de virada. Não há fundamento, não há o em si. Existe desenvolvimento histórico e linguístico. Só. Não existe o momento essencial, o momento de emergência, o momento de uma epifania que deu a origem às coisas. Não. Houve um desenvolvimento cultural, histórico, linguístico, que, por muita força, criou uma internalização de certos padrões. E essa é a palavra. Padrões. Os padrões têm uma história também, tanto na linguagem quanto na cultura. E é a partir daqui que a gente começa a entender o objetivo e o foco nietzschiano, pelo menos é onde eu começo a entender o foco do desenvolvimento nietzschiano. Essa é a primeira camada do esquecimento, tá? Essas hipóteses metafísicas e um certo esquecimento dessa primeira premissa nietzschiana, de que as coisas em si, os conceitos e os valores, eles têm história e desenvolvimento linguístico. Eles não têm um momento essencial fundador. Essa é a primeira camada. Não conhecer isso seria incorrer no erro dos em si, que é toda a história da tradição metafísica ocidental e que o Nietzsche quer promover
uma visão diferente sobre isso. Bom, tem uma decorrência dessa camada que o Nietzsche diz, bom, a gente pode pensar o esquecimento de outro jeito também. O esquecimento agora, em primeiro lugar, ele tem uma consequência ruim aqui, né? A gente não sabe muito bem isso, tem uma demanda filosófica maior para o Nietzsche, que é a busca desses significados que a gente esqueceu. Mas tem uma outra camada também, o Nietzsche dá camadas diferentes para a mesma terminologia. O esquecimento, em outro sentido, pode ser profilático também. Aí entra dentro da palavra que a gente usou no título, né? O esquecimento ele tem outro sentido, além daquele primeiro, que é produzir uma ideia de, Nietzsche diz assim, de asepsia psíquica. Né? O ato de esquecer para o Nietzsche é uma grande saúde. E aí ele faz essa palavra é comum no Nietzsche, grande saúde, esse tipo de atitude cognitivo-intelectual forçosa que eu falava antes, sobre a tentativa de conhecer a origem dos valores dos conceitos na história e na linguagem, é um tipo de atitude que produz a longo prazo uma asepsia psíquica. A gente traz à tona certas coisas que estavam veladas. E o Nietzsche te mostra agora nessa segunda camada que o ato de esquecer ele é profilático. Isso te gera uma grande saúde. Só que ele te fala nisso fazendo uma comparação com o surgimento da memória, que aí entra em relação ao primeiro conceito. Ele diz que a memória nos seres humanos não é natural. Ele diz que o natural é o esquecimento. Os seres humanos trabalhando ou se desenvolvendo, trabalhando aqui no sentido não de tripalho, no sentido de vida, de relação com o mundo, não tinham a capacidade de memória. Né? Nietzsche especula de que a memória surge nos seres humanos, ou a retenção das informações surge pelos castigos do processo de socialização. E essa é a própria intenção da genealogia da moral. A genealogia da moral do Nietzsche, essa obra, ela é marcada por uma série de tentativas e esforços para mostrar que a internalização dos valores, que a internalização dos conceitos, que a internalização de comportamento, que a ideia do direito, que a ideia da justiça se deu a longo prazo pelos castigos colocados sobre um corpo. Né? A gente tem isso também forçosamente na memória. A gente falava pouco, assim, só agora um parênteses, por que foi tão difícil, acredito que para vocês, muito mais do que para mim, falar sobre isolamento, distanciamento, confinamento, porque imediatamente essa palavra lembra castigo e punição. Confinamento, vou ter que ficar confinado em casa, né? Isso é um absurdo, né? Isso é um castigo. Aí tu ressignifica esse conceito. É esse sentido que Nietzsche diz, cuidado, né? Os castigos do processo de socialização sempre criaram essa tensão entre o esquecimento, que para o Nietzsche é uma força orgânica espontânea, e a memória, que é um fenômeno posterior produzido pelo sofrimento. Esses sofrimentos estão associados à existência e à permanência das hipóstases metafísicas, dos fantasmas metafísicos afirmados antes. Porque se tu não conhece isso, tu mantém um padrão comportamental. Aí tem um trabalho aqui, que para o Nietzsche é a tarefa da filosofia, nesse momento, que é trazer à tona essas informações, não prevendo que talvez isso mude no sujeito a relação com as coisas, mas que uma oportunidade é dada. Pelo menos no sentido que ele acreditava em relação ao conhecimento. Uma terceira significação do esquecimento é colocar isso em oposição ao ressentimento. Né? Nietzsche coloca o esquecimento como um tipo de virtude. Então, dado a primeira camada do esquecimento a respeito dos conceitos e dos valores, a segunda, sobre o ato de esquecer como algo de profilaxia, de asepsia psíquica, o sujeito acaba, sim, compreende isso para o Nietzsche, entra nessa terceira via. Um sujeito que esquece, o Nietzsche assim, é uma pessoa que tem uma moral nobre. Ele usa essa terminologia, uma tradução direta aceita. Né? Uma moral nobre. Ele esquece, não guarda mágoas, nem pelos insultos, pelas agressões. Né? Porque o Nietzsche diz assim, ou o sujeito esquece imediatamente ou reage imediatamente. O contrário disso é o ressentimento. E aí ele faz uma grande análise, que isso é super polêmico em Nietzsche, mas ele faz uma grande análise sobre o surgimento de determinadas personalidades marcadas pela experiência do ressentimento. E o ressentimento, para o Nietzsche, é uma incapacidade de praticar o ato de esquecer. Uma psique sem asepsia. Guarda tanto que implode. O resto é ressentimento. Né? E daí todos os valores criticáveis para o Nietzsche nascem em nome disso. Para o Nietzsche, o asceta é ressentido. Num tipo ideal weberiano aqui,
O sacerdote é ressentido. Não soube compreender o próprio corpo, se tornou oposto a ele mesmo. É alguém contra o corpo dentro de um corpo. Né? Esse é um tipo de ressentimento para o Nietzsche, também desenvolvimento da segunda e da terceira dissertação da genealogia da moral. Né? Primeiro passo, o corpo ele é o grande gerador dos valores. Né? Então, a partir daqui, tudo sai do transcendental, tudo cai no corpóreo, né? Retorna os pés à terra, diz o Nietzsche. Assim tu vai começar a entender melhor a genealogia. Se tu distancia muito da terra, do orgânico, do corpo, tu já está caindo em hipóstases fantasmáticas. Né? Então essa é a primeira camada aqui. Só um detalhe antes. Tem uma visão aqui importante que Nietzsche percebe nos primeiros estudos, relacionada aos gregos, que é os gregos sentindo a finitude, o pessimismo, eles desejaram no corpo criar, pelo entendimento do corpo, criar na sua cultura momentos de catarse, de epifania, de satisfação pessoal, porque em outro mundo isso não estava. Só um detalhe assim, os gregos criaram o próprio panteão divino para fazer uma valorização da vida. Lembrem assim, ó, os deuses gregos viviam no Monte Olimpo, não em outro mundo. Para o Nietzsche, deuses que vivem a mesma vida dos seres humanos no mesmo mundo tornam a vida muito mais valorosa, porque só existe esse mundo. Não existe um mundo para depois. Esse mundo é tão bom que até os deuses o vivem. A separação disso, colocando que a vida boa não está no corpo nem nesse mundo, está para depois, para o Nietzsche é o primeiro sintoma de desvalorização da vida inteira. As hipóstases começaram aí. Quando a gente esqueceu do corpo, desse mundo, e começou a transvalorar, a ideia da transcendência. A vida boa é da alma infinita. A vida boa é no outro mundo. Para o Nietzsche, quem criou essa ideia foi Sócrates, e por isso que Sócrates é tão atacado por Nietzsche. Uma vez eu tive um estudante que, estudando o Crepúsculo dos Ídolos, ele fez uma catalogação de todos os xingamentos de Nietzsche sobre Sócrates nesse livro. Ele achou mais de 40. Né, palavras diferentes para atacar Sócrates no Crepúsculo dos Ídolos. Mas para ele esse binarismo foi criado por ele. E aí depois é um eco em Platão e um reflexo no cristianismo. Mas todos têm um certo tipo de pertencimento a uma mesma ideal. A vida boa não é essa e nem é a do corpo. E isso para o Nietzsche é a principal hipóstase. Os valores que surgiram em nome disso são problemáticos. Né? E essa coisa assim que sempre parece que está atolada no mesmo lugar e que não é aqui o momento, assim, o sujeito está sempre projetando. Para o Nietzsche isso desvaloriza a vida. Né? Aí ele apresenta alguns remédios para isso. Tá? Como ele mesmo diz. Então, fecho isso com esquecimento, vou entrar para outro ponto. Facilita muito a permanência dessas hipóstases metafísicas uma vida acelerada, uma vida cheia de coisas, um tipo de cultura e de civilização transformada em um modelo de excesso, de ocupação das pessoas em seu tempo inteiro. Como diz o Nietzsche, se tem uma coisa que nós sabemos que nós temos, é o tempo, e mais nada. O que nós temos mesmo é tempo. Tirando isso, são adereços. Se eu ocupar a única coisa que os seres humanos têm, que é o tempo, com um excesso de atividades, eles vão ter pouquíssima dedicação para pensar naquilo que realmente importa. E as hipóstases metafísicas vão continuar. Porque, como eu havia dito para vocês, é bem importante perceber que depois que os binarismos foram criados e colocados em hierarquia, a lógica de mundo se tornou a permanência do dever, a permanência do débito e dessa ideia de estar sempre correndo atrás. É a própria história da culpa. Né? A culpa para Nietzsche é um grande artifício porque ela é inserida dentro do sujeito e ele não precisa de um cobrador, né, externo, ele mesmo, o seu próprio cobrador. Né? Esses dias eu estava vendo, ontem eu vi uma tirinha da Mafalda que disse isso, ela disse assim, olha, estou em débito aqui com esse meu inquilino. Quem é o inquilino? Essa vozinha aqui dentro que fica me culpando, né? E ela disse assim, o inquilino que é a culpa, o Nietzsche diz, é a principal artimanha dessas hipóstases, porque ela funciona muito. O sujeito mesmo se cobra sem saber por que está se cobrando. E aí o sujeito vai permanecer. Agora pega o sujeito vivendo numa vida com o tempo super ocupado, o resultado disso não é muito legal.
é a permanência de algo que para o Nietzsche é desprezível, que não é uma vida significativa de forma alguma, né? As consequências disso serão outras. O oposto a essa vida, que é uma vida na multidão, que é uma vida atribulada, que é uma vida atarefada, é uma vida que esqueceu a importância da solidão, que é o segundo ponto, né? A solidão ela tem outro caminho profilático no Nietzsche. Tá? E o Nietzsche diz assim, vejam só, a gente está conversando aqui rapidinho sobre esses assuntos assim agora, né? E o Nietzsche diz, veja só, que isso é significativo. Ele falou no século XIX, isso é significativo para nós hoje ainda, né? A gente concorda, né? E ele diz assim, ele já dizia no Aurora, um livro bem pertinho assim do Humano Demasiado Humano, que a educação na modernidade, ou seja, a cultura moderna em geral, não ensina como suportar a solidão. Os seres humanos eles são soterrados de atividade justamente porque a solidão é algo ruim, ameaçador. Naquela nossa ideia ali das hierarquias, ela foi colocada embaixo. Ela foi colocada como algo indesejado. E aí o seu conceito não pode ser significado de forma alguma como algo importante. Né? E aí o Nietzsche diz assim, eu não estou falando daquela solidão que se retira do mundo como os religiosos, e nem daquela que assume uma atitude solitária permanente, como alguns filósofos. Vocês sabem que o Nietzsche é um cara que faz crítica de si mesmo. Né? Ele escreve no Nietzsche Homo, desconfiem de todos, inclusive de mim. Então é isso, cuidado com as idolatrias. Né? O grande crítico dos ídolos não queria também que nós nos tornássemos um idólatra, ou como ele, né? Não idolatre ninguém, nem a mim, diz o Nietzsche. Mesmo que você concorde com algumas coisas que eu digo. E ele diz que tem uma outra camada de solidão, que é a solidão como exercício. Essa é a ideia. Assim, que é isso que a gente volta àquela ideia até das escolas helenísticas, como os estoicos, os epicuristas. Existia uma dica, assim, uma sugestão de que em algum momento do dia, como exercício, as pessoas se colocassem em uma solidão voluntária, porque é ali que o Nietzsche diz assim, nesse tipo de solidão experimental, quase como um exercício, ele diz assim, o pensamento conquista a distância do meio circundante. Isso é extremamente necessário para o sujeito conseguir pensar por si próprio em um mundo que insiste o tempo inteiro em pensar por nós. Tu vê, isso no século XIX, hein? Imagina hoje que a gente pode atualizar disso, né? Quem viu o Dilema das Redes está assustado com esse documentário sabe o que eu estou falando, né? Então essa é a ideia, né? É muito necessário numa ideia de pensar por si próprio. E aí no Além do Bem e do Mal, que é outra obra posterior a essas que eu estou falando, o Nietzsche vai dizer que o espírito livre, ou a ideia de um espírito livre é alguém que conseguiu o distanciamento necessário do mundo para conseguir, em um exercício de solidão, pensar por si próprio. Quase saindo do conceito de solidão, como a gente conhece, e colocando isso como uma prática necessária para tempos tão, digamos assim, fundamentados pela metáfora da multidão e do direcionamento. Né? O desdobramento desse conceito para o Nietzsche é que a solidão é um tipo de momento para questionar os valores vigentes. Porque a gente entendeu que na lógica nietzschiana os valores estão sempre querendo nos cativar para outra coisa que não somos nós mesmos, né? Se é que isso existe. Mas que existe sempre um tipo de persuasão do que está ali fora e que sempre se distancia de uma intenção. É um diagnóstico cultural, Nietzsche diz, é um momento que as pessoas vivem sobre essa égide. Né? Tem uma questão interessante aqui, que em todas as obras do Nietzsche, a solidão aparece como um personagem. A solidão ela é um personagem em Nietzsche. Seja na obra em que ele se coloca em primeira pessoa, seja no Zaratustra, o seu alter ego. E dá para a gente pensar aqui, inclusive, uma comparação entre o Zaratustra e o Nietzsche na autobiografia, no Ecce Homo, a partir da ideia da solidão. Veja só, o Zaratustra tem uma ligação muito forte com a solidão, porque ele diz assim, ali está a condição necessária para o pensar. Ele fala isso com todas as letras. E depois aparece no Ecce Homo uma ligação da solidão com o autor, não com o personagem, onde o Nietzsche diz, a solidão é uma condição necessária para pensar. Sem isso, eu não consigo, digamos assim, nem compreender, nem sobreviver aos tempos. Né?
Na solidão ainda é o exercício e o momento no qual, em todas as vezes que o Zaratustra se frustra com alguma coisa no convívio social, nas suas tentativas de comunicação, de algum ensinamento, e ele se decepciona com seus ouvintes, ele retorna para a caverna, que ele reflete em solidão, ele diz, apenas acompanhado pelos meus 2 animais, que é a serpente e a águia e a rapina, né? A ideia de pensar além. A serpente cola os pés na terra, né? A ideia de voltar sempre aos pés para aquilo que é o corpo, a ideia de natureza em Nietzsche. Mas é sempre na solidão que o Zaratustra adquire a sabedoria. E o Nietzsche, nas suas biografias, sempre diz que é na solidão que ele se entrega às reflexões filosóficas. De alguma forma, eles sempre colocam essa ideia como restauradora. Tá? Tanto o autor Nietzsche quanto o protagonista é na vivência da solidão que acontecem essas 3 coisas que o Nietzsche diz. Na vivência da solidão, eles se revigoram, né? Ou seja, eles se retomam o seu vigor, eles se encontram a si mesmos, e a última coisa para o Nietzsche é muito importante, se reestabelecem do convívio com outros seres humanos, que para o Nietzsche é problemático, né? E em algum momento, quase como um cético, né? Prática da afasia, né? Aquele momento em que não vale a pena gastar energia de fala, que ele apenas cala e se retira em solidão para conseguir se revigorar desse convívio, né? Além disso, ele diz que a solidão é ideal para... Aí, olha só, agora a gente liga com o que a gente falava antes. A solidão ela é ideal para evitar o contágio dos ideais metafísicos, da religião e, é contundente, eu tenho que falar, diz Nietzsche, da estupidez dos seres humanos. Então, é um momento de retomada, de reflexão, né? De não contágio, né? E ele usa essa palavra, contágio, dos ideais metafísicos, que tem a ver com tudo que a gente conversou desde o início, da religião e de um tipo de estupidez voluntária, como ele diz. Aqui que ele traz um outro conceito de profilaxia, e ele usa de novo essa palavra, como ele usou antes para o esquecimento. A solidão é profilática, ele diz. Proporciona limpidez do olhar para investigar a própria cultura. Vejam, Nietzsche faz isso na sua obra, Zaratustra faz isso no livro. A ideia do Zaratustra, ele investigou a cultura que ele vivia, adquiriu certo conhecimento e ainda está naquele erro que daqui a pouco ele vai desistir, que é comunicar aos outros de maneira forçosa o que aprendeu. O Zaratustra, vou estragar a história, mas não a palestra pode, que é o desfecho do livro, quando o Zaratustra entende que aquilo que ele aprendeu só serve para ele, não para comunicar para os outros, que é o segundo, a segunda virada, né? E ainda é profilática a solidão para proporcionar, o Nietzsche diz assim, ó, porque proporciona a lisura no tato com o qual examina o seu momento. O Zaratustra é protagonista, então ele está sempre nessa relação. É determinante para compreender a filosofia do Nietzsche, compreender o significado de solidão aqui, tanto na obra quanto como tarefa do filósofo, né? A solidão para o Zaratustra é sempre o elemento fundamental da jornada, né? E para o Nietzsche, agora eu falo do Ecce Homo, que é a sua autobiografia, ele diz que a solidão é o lugar essencial do cuidado de si. Essencial aqui como primeiro, tá? Não é essencial no sentido metafísico. É o lugar mais importante para que se dê o cuidado de si, que ali há a prática do esquecimento, naqueles sentidos que a gente conversou, ao exercício de reencontro, de revigoramento, né? E o pensamento sobre de quais interlocutores nós nos cercamos e a escolha dos interlocutores, para que depois desse momento a gente vá para outro espaço, digamos assim, de escolha. Não há problema não seguir com os mesmos interlocutores, por Nietzsche, aliás, isso é muito importante, né? Ver onde a energia, qualquer uma, energia cognitiva, energia de fala, energia de diálogo está colocada, isso é fundamental no sentido profilático, né? É bem cético isso, não gasta energia de fala com quem não vale a pena, diz o Nietzsche, né? Seguilo traz isso. Para o Nietzsche, qualquer tipo de interlocução que proporcione um tipo de elegia, um tipo de elogio, ou um tipo de persuasão em nome de ideais metafísicos, não vale energia. Não faz isso.
Depois tem a ver, Nietzsche fala dos conceitos educacionais. Falta criatividade. Ele é a escola. Também tem. Muito importante, assim, o significado de palestra, de aula, de classe, significa um momento especial para tu criar esse esforço, mas fora disso não vale a pena, e de vez em quando. Né? Também Isso tem. é importante para ele. Também tu escolhe de quem tu te cerca, de quem tu te afasta, e tem sempre também, assim, tem um tipo de romantismo sobre Nietzsche, que também isso pode ser explorado melhor, que é a frase nascer póstumo. Nietzsche diz, eu nasci póstumo, né? Vou ser compreendido daqui a 100 anos. Tem aí por baixo uma denúncia de solidão no próprio tempo, mas seria um tipo de não ter interlocutores, né? Seria um outro desdobramento desse assunto que se dedicaria mais tempo. Mas a solidão, então, ela é um tipo de, digamos assim, de assustamento diante de um mundo baseado numa ideia de multidão que esqueceu as virtudes da vida contemplativa. Então, essa seria uma última parte que vai levar a gente para a fala do silêncio. O silêncio ele é um tipo de significado em Nietzsche que ele une todas essas conceituações acima, e tanto o esquecimento quanto a solidão se ligam com essa ideia do silêncio. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela, porque eu vou trabalhar com vocês com um tipo, assim, quero três leituras com vocês, que aí acho que essa é a parte mais importante, que eu já vou encerrar, mas é importante a gente enxergar aqui 3 trechos que eu destaquei, que é esse aqui. Então vejam só, em primeiro lugar, tem uma metáfora recorrente na filosofia nietzschiana, em vários lugares, e tem seu auge no Zaratustra, que é a praça do mercado. E é isso que eu marquei aqui para vocês. A praça no mercado, vejam, na praça do mercado, que o homem louco, que é um trecho da Ciência, ele vem anunciar a morte de Deus. Lembram disso, sim, isso é um pouco confundido? A morte de Deus é um anúncio de Nietzsche, desse homem louco, ou seja, aquele valor teológico que antes organizava o mundo não tem mais efeito. É necessário novos valores. É uma metáfora, a morte de Deus. Ou seja, todos os valores mais antigos precisam ser retomados, reconstruídos. A morte de Deus é um certo tipo de anúncio de que os valores precisarão ser outros a partir de então. Então ele faz isso numa praça também, que é o que traz o burburinho da multidão. O Zaratustra tenta o tempo inteiro falar e comunicar os seus ensinamentos dentro desse lugar que é a praça. E sempre ele é afastado pelo barulho da multidão. Sempre relacionado à ideia de multidão em oposto à solidão. Multidão lembra barulho, que é o oposto do silêncio. O Nietzsche ele usa essa palavra como se se referisse a um monte de pombos, né? Os arrulhos da multidão. Né? Esse é um tema recorrente desde Schopenhauer. Schopenhauer, acho que mais do que Nietzsche, fala da importância do silêncio. E de quanto, mas o Schopenhauer num outro tom, assim, o quanto é incomodativo para ele a falta do silêncio. Tá? A Praça do Mercado, quando ela aparece em Nietzsche, ela é o oposto do silêncio. É um momento de exagerar o burburinho desmedido da multidão. Né? E para ele isso é uma metáfora do seu tempo. Um momento em que o erudito falou mais que o sábio é a metáfora da modernidade. A praça que tem arrulhos é a denúncia, até aquela crítica que retoma o início da nossa fala, que o Nietzsche diz, olha, é aquele erudito que não fez o estudo aprofundado que eu fiz, mas que tua opinião tem mais valor do que a minha pesquisa, do que a minha fala, onde há um contentamento, eu gosto dessa metáfora, né? Há um contentamento com a superfície, e não um incentivo ao mergulho. Esse tipo, vocês entendem onde isso vai levar, né? O erudito e o sábio, o superficial e o denso, o profundo. É toda essa crítica que passa por um tipo de perda de sentido da cultura, da educação, da leitura, da vida contemplativa, né? Em nome de uma vida ativa, onde a gente tem uma
uma noção em Nietzsche assim, de que ele já anuncia as consequências do trabalho desmedido, como eu falei para vocês, onde o tempo é todo ocupado com algo externo e as consequências dessa falta de silêncio, né? Isso é bem importante. Eu marquei aqui, né? O Nietzsche diz assim, ó, enquanto o Zaratustra está em silêncio, tentando se comunicar com a multidão, né? A multidão sempre está crente de si mesma, notem essa metáfora. Ela sempre sabe como verdade aquilo que ela já crê. Por isso que ela grita, gargalha, por isso que ela zomba, né? O Nietzsche diz assim, elas são surdos dos ouvidos e surdos dos olhos. Essa metáfora é importante, né? A surdez estendida aos outros sentidos, né? Mas como tudo, com a chegada da noite, a praça se esvazia. E o Nietzsche diz assim, a multidão se dispersou porque também a curiosidade e o terror cedem ao cansaço. Escreve no prólogo do Zaratustra, né? E aí tem esse sentimento de não compreensão do silêncio, tá? Bom, a partir daqui é uma pergunta, né? Que é a pergunta do Zaratustra e a pergunta do Nietzsche. Como se pode, então, pela força de percepção do silêncio, ir além desse barulho? Como é possível comunicar alguma coisa, né? Olha só, como pode acontecer a superação desse limite de comunicar a vivência e a sabedoria? E, além disso, como é que essa comunicação pode atravessar o barulho das multidões da praça do mercado? E essa é a metáfora do mundo, né? Da cultura, da civilização. Como é que a gente pode levar isso, né? Essa é a pergunta pedagógica do Zaratustra, né? Como eu levo isso ao ensinamento? Tem uma questão bonita aqui, que é o reconhecimento dos limites da linguagem, já em Nietzsche. Eu não tenho. Tem uma primeira visão aqui, como silêncio em oposição à multidão, mas também entendendo esse exercício do silêncio como uma atitude de não oferecer rápidas opiniões, como incentivar a vida contemplativa, um tipo de reflexão lenta, né? Um outro sentido que poderia entrar aqui nessa fala seria o da lentidão. A lentidão é uma virtude para o Nietzsche, né? A opinião veloz, rápida e imediata é um problema para o Nietzsche, né? Vocês conhecem Gilles Deleuze, quando no seu abecedário diz por que ele parou de dar aulas, assim, eu não aguentava mais dar respostas rápidas. Deleuze é um nietzscheano, né? Assim, eu não aguentava mais ter que responder de imediato. A pergunta era tão boa, eu queria pensar uma semana antes de falar. Não, eu era obrigado a responder na hora numa classe. Então, esse elogio da lentidão também, né? O silêncio é a metáfora da vida contemplativa, que é a vida lenta, que é um tipo de tempo, é um tipo agora de qualidade do tempo, é um tipo de escolha qualitativa do jeito de lidar com o tempo. É aquilo que eu havia conversado com a Kátia. A fala filosófica se faz na fala. Não tem como eu planejar tanto antes, mas isso tem que ser feito lento, né? Eu tenho que ir trabalhando o caminho, não adianta ensaiar antes, às vezes não funciona, né? Porque isso se trata da vida utilitária. A vida utilitária é repetitiva, ensaística, ela é pouco epifânica, né? Existe falta de tempo, falta de tranquilidade do pensamento reflexivo, tá? E aí que vai entrar toda uma crítica cultural do Nietzsche aqui, relacionada a esse tempo, que é o tempo do funcionamento. A gente tem, né, bastante publicações sobre isso hoje, inclusive. O pessoal tem lido muito Byung-Chul Han, né, sobre essa ideia, né, a sociedade do burnout. Isso é um desdobramento já dessas visões nietzschianas aqui, né? Olha só, ele diz, existe uma nova barbárie na civilização, formada por falta de tranquilidade, a qual despreza a vida contemplativa e a reflexão, espera por imediatez. São as vidas barulhentas, essa é metáfora sempre, né? Essa é a ideia. Então, para terminar, eu botei essa aqui. A vida, eu vou terminar com uma leitura de Nietzsche, mas para terminar essa parte aqui. A vida contemplativa é uma possibilidade para a aproximação do silêncio, uma prática reflexiva, desenvolvimento do conhecimento, um encontro com o objetivo exterior da vida, qual gera sentido, sem atividades mecanizantes. Essa é a ideia. Nietzsche pergunta, como é raro ainda encontrarmos alguém capaz de seguir vivendo de maneira pacífica e alegre consigo, também no torvelinho, né? Também dentro dessa coisa do mundo que não suporta isso, né? Essa vida acelerada. Não quero cansá-los com um monte de texto, mas só queria citar essas partes, mostrando um ponto importante aqui, que o silêncio é essa metáfora de uma vida
digamos assim, de uma vida não entregue. Sabe, a ideia não é... Porque isso é uma demanda de todo mundo. A própria ideia de demanda, né? Então, a ideia de demanda, isso é uma demanda de todos. Mas para o Nietzsche tem uma atitude aqui de resistência. Dada a genealogia, a gente não esquece disso, que é essa sugestão a uma significação da vida inteira pela demanda que ela recebe. Para o Nietzsche tem uma coisa de resistência aqui. O silêncio, o esquecimento, agora o ato de esquecer, né? Não o esquecimento das hipóteses. O ato de esquecer, a solidão como exercício de si, o silêncio como atitude voluntária em relação a isso é um tipo de resistência do sujeito que não se entrega à demanda. Ele sabe que a tentativa de puxar é cotidiana, mas ele encontra caminhos para resistir. Eu tenho trabalhado com essa visão em Nietzsche, esse sentido de profilaxia em Nietzsche, ele tem muito a ver com a ideia de resistência. Né? A resistência a esse tipo de, digamos assim, de assédio do que significa as demandas da vida e que acaba sendo um diagnóstico bem importante, porque talvez tu não vá mudar o todo, mas tu pode mudar em ti. Né? Eu acho que tem muita semelhança com o que a gente busca, faz aqui. Né? Então, essa é a ideia. Né? E, então, entendendo o sentido, eu queria terminar a fala, antes de conversar um pouquinho, com a leitura de um trecho agora, para eu escutar a voz do Nietzsche um pouco, não só através de mim, mas com uma leitura do Zaratustra, que é um trechinho que eu separei para vocês, que justamente termina com isso, que se chama A Hora Mais Silenciosa. Então, o Zaratustra está num momento, ele conseguiu uns interlocutores, alguém que o escute, e ele está contando, então, como é que ele atingiu determinado conhecimento. Nisso, ele diz assim, o que me aconteceu, meus amigos? Vedes-me perturbado, arrastado daqui, obediente a contragosto, disposto a ir, ai de mim, a ir embora de vós. Sim, mais uma vez Zaratustra deve voltar à sua solidão, mas com pesar agora regressa o urso ao covil. O que me aconteceu? Quem o ordenou? A minha irada senhora. Assim quer falar e falou comigo. Eu já vos disse o seu nome. Ele vai falar com a sua... ele vai falar com a sua irada senhora. Olha quem é a irada senhora dele. Ontem à noite falou comigo a minha hora mais silenciosa. Ele foi conversar com a sua hora mais silenciosa. É este o nome da temível senhora. E foi assim que aconteceu. Pois devo contar-vos tudo, para que o vosso coração não se endureça contra aquele que repentinamente vos deixa. E aí o Nietzsche conta, então, que ele se retirou daqueles que já estavam escutando para conversar com a sua hora mais silenciosa, que era uma pessoa irada, que cobrava muito dele. 2 ensinamentos nascem disso, esse encontro do Nietzsche com a sua hora mais silenciosa. O primeiro ensinamento que nasce disso é que ele percebe, então, na sua conversa com a sua hora mais silenciosa, que tudo aquilo que ele aprendeu é para ele, em primeiro lugar. Depois, por uma tentativa de comunicação. E ele vai chegando a esse acordo consigo que nem tudo é pedagogicamente exemplificável e transmitível, né, ou transmissível. Ele precisa entender que a maioria dos seus conhecimentos não são comunicáveis, tem um limite da linguagem, quando a gente entende o lado de dentro. E isso também silencia. A possibilidade de comunicar tudo é silenciada. Isso é um outro tipo de silêncio Nietzsche que ele coloca sobre o texto, sobre o termo do inaudito. Algumas coisas nós percebemos e elas são inauditas, elas não são comunicáveis. Elas servem para nós. Mas tem um outro pedacinho que ele diz assim, que são pequenas coisas mais sutis, que aí também a hora mais silenciosa me conta e me faz perceber, que é aquilo que é o foco da mudança, que é um momento assim, que é pegar esses pontos, que são às vezes uma conversa, às vezes uma fala, às vezes uma análise, né? Às vezes uma leitura, né? Às vezes não, né? Eu sou suspeito, não posso. Né? Então essa é a ideia, que tem esse momento que às vezes te traz uma coisa que muda a significação. E ele diz assim, então voltaram a falar-me num sussurro. São as palavras mais silenciosas aquelas que trazem a tempestade. Pensamentos que chegam com pés de pomba dirigem o mundo. Então, pensamentos que chegam sutilmente, que a gente nem vê chegando, que não são muito barulhentos, que são bem silenciosos, mas são eles que mudam tudo. Obrigado, gente.
Agora é legal, né? Essas palminhas são assim. É para nós. Obrigado pela pastilha. Não, tem que ter som, tem que ter som. Ai, que maravilha, Felipe. Obrigado. Um momento maravilhoso de um mergulho no Nietzsche e com toda essa tua fluência e com toda a didática para nos ilustrar e nos enriquecer. Vamos abrir agora para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, se manifestar, pode levantar a mãozinha. A Marta. Pode falar, Marta. Bom, boa tarde a todos. Felipe, prazer te ouvir novamente. A última escuta que eu tive de ti foi junto com o Rafael Werner lá no encontro de Winnicott. Ai, que legal! Sim, há um tempo atrás. Bom, me encanta Nietzsche. Eu até naquele encontro também participei de uma mesa de Nietzsche. Sei muito pouco a respeito, mas já é o suficiente para me encantar. E eu estava te ouvindo e pensando a questão do espírito livre, e fiz algumas... Bom, primeiro te dizer assim, que tu te ouvi também o Rafael, me deixa com a cabeça a mil, né? Borbulhando ideias, assim. E a questão mas para pegar um conceito, então, né? A questão do conceito do espírito livre e o paralelo com isso, com o que buscamos na vida, e aí como seres humanos, do ponto de vista do terapeuta, do analista e também do ponto de vista do paciente. Se o que buscamos não é essa liberdade de espírito, de psique, que tu fala, né? E atravessada por todos vamos dizer assim, esses ditames aí de tempos, de excessos, e uma coisa que eu acho que a pandemia, trazendo um pouquinho para a pandemia, né, também nos fez, estava te ouvindo falar nas praças, ele era um pouco avesso às multidões nas praças, né? Ele pregava muito o silêncio e também a solidão e o recolhimento. E nós temos uma pandemia que nos joga para dentro de casa para ficar mais individualizado, para ficar mais recluso, claro que por um péssimo motivo, mas a intenção também é essa, que é para que a gente se volte um pouco mais para o silêncio, para a solidão. E, no entanto, nunca tivemos tanto apelo, não é, de excessos. Isso, eu estou falando um pouco assim por mim, né? Logo que estourou a pandemia lá em março, era um excesso de on, e eu dizia, pessoal, vamos cuidar, vamos ficar mais off, porque era muita live, muita coisa, e que não dava nem tempo de processar. Se isso também não estaria um pouco na intenção de soterrar essa questão da solidão, né? Porque eu acho que nos põe numa posição mais reflexiva, o confinamento, o isolamento social, e a gente tende a fazer o inverso, a sair para um excesso de tarefas e demandas e coisas. Então, poder te ouvir, te dizer que eu sempre gosto muito de te escutar, né? E essa questão do espírito livre em geral. Assim, eu não sei se eu me fiz entender, eu acho que eu embolei um monte de coisa, mas trazendo um pouquinho para o nosso momento também, com a questão do silêncio e da solidão. Obrigada te ouvir, valeu. Obrigado. Felipe, não sei se tu queres que ouvir algumas outras perguntas para depois fazer uma síntese, ou tu responde a Marta e depois eu abro para outra pergunta, como é que tu prefere? Não tem problema, acho melhor, senão eu vou esquecer. Sim. Então, por uma. Tá, obrigado. Sabe, Marta, essa ideia do espírito livre, esse conceito importante em Nietzsche, né? Tem uma questão do Nietzsche que, assim, deixa eu pegar um ponto que tu falou ali, assim, as pessoas colocadas de forma muito imediata num isolamento, né, na pandemia. Vou começar por aí, né? Pensando o espírito livre em Nietzsche, talvez a gente consiga interpretar assim, né? O problema é que quando a gente foi jogado assim, a ideia de conviver consigo mesmo se tornou insuportável. Esse é o problema para o Nietzsche. Né? Essa ideia que tem dentro de uma lógica que ele identifica desde o século XIX, que é insuportável, o encontro consigo mesmo. Tu precisa o tempo inteiro estar ocupado, ser atarefado, tem que sair desse momento em que tu te encontra, que é a ideia do Zaratustra ali da hora mais silenciosa. Cara, essa é a hora mais assustadora para todo mundo, diz o Nietzsche. Né? O problema é que é muito assustador.
esse momento do encontro consigo. Aí eu acho que é um diagnóstico, assim, um sintoma, se tornou insuportável ficar sozinho, né? Se tornou assim, aí, claro, os excessos, os exageros. Para o Nietzsche, aí já é um tipo de diagnóstico da cultura moderna que nós estamos, digamos assim, eu sou muito, digamos assim, perto da teoria do Lipovetsky, que diz que nós temos uma hipermodernidade. Os mesmos valores da modernidade estão inflacionados, assim. Inclusive, se na modernidade era identificado que não tem, assim, como a gente viu, assim, não tem um tipo de... A educação não te ensina as virtudes da solidão como exercício. E é o oposto, né? É colocado na multidão, no barulho. Sabe a lógica do funcionário? Né? A lógica da proatividade, a lógica da ocupação, esses rótulos, assim, que tem um problema aí. Porque isso, se na modernidade já era difícil, se tu já não tinha indivíduos que não suportavam ficar consigo mesmo, mas justamente porque não foram educados para entender as virtudes da solidão, ou as vantagens da solidão em determinados momentos, imagina isso na superinflação, que é o hiperindividualismo, o hipermoderno, onde a liberdade está colocada dentro de um outro jeito. Assim. O Nietzsche, num texto chamado... um texto que ele analisa, é um dos 5 prefácios, assim, que é um livro que o Nietzsche não escreveu, mas ele escreveu o prefácio para o livro que ele não escreveu. Ele tenta investigar assim, ó, só vou sintetizar para ti. O que uma cultura faz, o que um lugar faz para ser bem-sucedido em estabilidade a longo prazo? Já que a tendência da civilização, da sociedade e da política é a degradação, é terminar, como ela demora mais tempo para não terminar? Tudo termina, mas em algum momento, algumas civilizações duraram mais tempo. Para o Nietzsche, ele dá alguns exemplos, principalmente remontando aos gregos ali, ao Atenas antes de Sócrates, que eles conseguiram inserir na cultura, nas artes, nas trocas sociais, algum momento que ele chama assim de sabedoria psíquica, em que as pessoas foram educadas para lidar com a solidão, para entender as virtudes do silêncio, o esquecimento, a história dos conceitos, a potência das artes, o porquê da mitologia, o porquê dos deuses que vivem a mesma vida, o porquê certos velamentos são importantes e dar de cara com a verdadeira natureza das coisas não é tão interessante assim. Então Nietzsche vai cercando assim com vários, a gente usa modos de vida, com vários estilos e modos de vida. Outras pessoas usam a ideia de exercícios espirituais, outras pessoas usam a ideia de cuidado de si, mas como num conjunto, o segredo de uma civilização saudável, como ele diz. O problema, assim, de que tu vê os autores do século XX do início chamando de patologias sociais, as patologias sociais, os sintomas sociais num sentido ruim, assim, de percepção de doença, se dá justamente quando está obliterado esses caminhos de colocação de um sujeito a longo prazo. Para mim, a gente lê sobre a ótica nietzschiana, seria a inflação disso que ele já denunciou na modernidade. Não parece o caso, fora de um campo muito assim, um campo qualitativo de análise, de vontade, de desejo, de autoconhecimento, de entender seus sintomas, isso acontecer. Não parece que... O Nietzsche era um pouco descrente, tá? Que isso aconteceria socialmente, né? Lendo Mal-Estar na Civilização também, né? Parece que não é muito assim, né? Socialmente uma possibilidade. Mas ainda nesses autores, por isso que eles são chamados de individualistas. Só que as pessoas confundem com egoísmo. Não é isso, né? O egoísmo é uma moralidade deliberada. Para o Nietzsche, o individualismo seria isso. Somente o sujeito tomando a si mesmo nesse modo de vida, ele vai conseguir. Então teria que ter esse tipo de educação, né? Esse tipo assim de um outro sentido cultural. Aí acaba caindo nos textos do Nietzsche sobre educação, que são textos sintomáticos. Diz, olha, se as instituições de educação continuarem assim, o reflexo cultural será esse, nós vamos ter um monte de problemas depois. Parece que é um tipo assim, mais de profecia do que de resposta. Né? Essas faltas que o Nietzsche identifica, nós ainda sentimos. Por isso que a gente percebe os sujeitos, né, incapazes de conviver consigo. Não existe, né, um tipo de cercania para as potências da psique, né, no sentido de autorrealização também, de autoentendimento. Eu te diria assim, não é muito bonita, né, a resposta, assim, nem positiva, mas ela é super realista, né, para o Nietzsche. Né? É um diagnóstico.
Eu acho que na pandemia isso ficou mais latente, assim, né? Latente. Eu vejo que as falas sobre isso de círculos filosóficos, psicanalíticos, psicológicos, sempre notem que traz à tona isso, né? Veja, tem uma genealogia, cuidado com a origem das palavras. Esse tipo de confinamento aqui não é a punição, ele é uma coisa necessária, a longo prazo, para todo mundo. Sempre é uma tentativa de ressignificação, mas tu ressignifica porque tu não tem o significado, né? Ou seja, porque tu está maculado com um tipo de impressão que talvez não seja o caso. Eu partiria por aí. Muito bom. Quem mais? Só tem elogios aqui no chat. Maravilhoso, excelente, perfeito, encantador. Todos os elogios para a tua palestra, Felipe. Obrigado, gente. Obrigado. Não consegui ler tudo, mas agradeço mesmo de coração. Quem mais quer se manifestar, quer falar, quer fazer uma pergunta? Aqui. Posso ler? Felipe, aqui é uma pergunta do Eduardo Dragnoli Lazaro. Felipe, boa tarde. Com base nas obras de Nietzsche, como você avalia um diagnóstico cultural com o cenário pandêmico da Covid-19? Hoje, a saúde mental da população. Qual a maior profilaxia nietzschiana que pode ser aplicada hoje? Legal, boa pergunta, né? É uma pergunta hermenêutica, assim, uma interpretação do hoje a partir da obra do Nietzsche, assim, vou ensaiar uma resposta. Eu acho que tem a ver com a pergunta da Denise, Denise não, desculpa, da Marta. A Marta falou assim, porque eu contei tudo isso e acabei não falando que no final, esse tipo de sujeito que tem essa atitude perante as coisas é o espírito livre, né? Tu falaste por esse conceito. O espírito livre seria o resultado de um tipo de dedicação, né? O espírito livre é um resultado daquela pessoa que passou por, digamos assim, essas fases do pensamento nietzschiano para ele, né? Que é assim, retomar o significado do silêncio, da solidão, do esquecimento, da potência da vida contemplativa, dos problemas do arrulho da multidão, das tentativas de persuasão da vida ordinária, e o sujeito resiste a isso. Ele retoma, ele se relaciona com isso, porque não tem outro jeito, porque senão ele sairia do mundo, que é o pessimista, o nihilista, o apático. Não é isso que Nietzsche quer. É a pessoa que demanda esse conhecimento, se relaciona com isso porque é uma obrigação, mas não é capturado por isso. Esse seria o espírito livre. Sabe? É uma ideia muito densa, assim, É engraçado isso, né? Parece que a gente fala sobre isso, é difícil não falar sobre os sentidos de psicologia em Nietzsche, até mesmo de profilaxia, parece que a gente está falando de análise, né? Eu acho muito parecido, né? Muito parecido. E eu leio, às vezes, assim, os textos e fico, isso é muito parecido. Escrevendo, agora, esse texto que eu mostrei para vocês é um capítulo de um livro que sai no final do ano, né? Chamado Do Abismo, o significado de natureza em Nietzsche. E tem um capítulo inteiro sobre psicologia. Eu estou dizendo assim, Costa, a psicologia em Nietzsche é muito parecido com até mesmo uma ideia de análise, né? E eu te diria isso, o espírito livre, ele é livre de alguma coisa que o aprisiona, nota? A libertação do quê? O espírito está aprisionado pelo quê? Essa é a colocação nietzschiana, assim, que, em primeiro lugar, o espírito livre ele é capaz de fazer um diagnóstico. Acho que aí eu entro na outra pergunta que a Kátia apresentou agora. Né? Num contexto de pandemia, dependendo de como acontece essa aproximação, esse distanciamento do espírito livre, bom, o sintoma é muito mais intenso, muito mais grave. Podem notar, assim, como diferentes lugares, diferentes culturas, né, se é que isso existe, diferentes civilizações, diferentes sociedades lidaram diferente com isso. Né? Então, assim, Nietzsche em algum momento fez isso, mas notem, assim, é possível fazer uma interpretação segundo um dado que no Democracy Index ele é interpretado como o índice de cultura política de cada democracia e as respostas a isso, a pandemia. Cultura política é um selo gigantesco que abarca muitas coisas, tá? A questão de educação do Democracy Index é o único quesito em que depende exclusivamente do indivíduo. É por isso que eu estou me focando nesse. Ele não é uma análise das instituições políticas e seu funcionamento. É o único que depende, assim, do envolvimento individual.
Eu tenho estudado muito essa indexação dentro do Democracy Index em relação a comportamento e subjetivação. E aí é notável que tu consegue fazer um caminho assim, dependendo de como é colocado o índice de cultura política, certos comportamentos adotados dentro de uma situação grave, como a pandemia, por exemplo. Né? Infelizmente, o dado que eu tenho que dar é isso, assim, dentro dos índices de cultura política, o Brasil tem uma das notas mais baixas, ele é comparável a países com sistema totalitário, e ele é uma democracia. Né? Então, tu tem isso, assim, tá? Um problema, eu acho. Né? Porque isso traz toda uma... Se a gente está estudando genealogicamente, isso traz todo um conceito de estudos do projeto educacional, do projeto cultural, de como as colocações sobre esses tipos de conhecimento foram colocadas, uma própria tradição de que demanda um tipo de saber psicológico, filosófico. Como é que isso é colocado dentro desse contexto? Vamos perguntar objetivamente, assim como Nietzsche traz, qual é a preocupação cultural, civilizacional que nós temos com uma educação para esse tipo de modo de vida, né? Que traz, digamos assim, o ponto do silêncio, da solidão, do esquecimento, contra uma visão ordinária das coisas, assim, num sentido não reflexivo. A gente sente esse sintoma, né? A vida contemplativa, ela é colocada numa égide de marginalização, né? É algo... Eu cito Adorno para explicar isso, né? O Theodor Adorno, quando ele vai dar o seu último curso, que é a Introdução à Sociologia, ele está aposentado, né? Tá no finzinho, assim. E aí os estudantes convidam ele para dar um último seminário, para ele escolher o tema. Ele escolhe um tema, Introdução à Sociologia. Porque a sociologia dele, você sabe, né? Era tudo, né? Sociologia é tudo. E aí, na primeira palestra, na primeira aula, ele diz para os jovens acadêmicos, assim, tinha gente de todos os cursos ali. Vocês vão ter uma grande dificuldade na vida de vocês, já porque vocês escolheram as ciências humanas ou esses trabalhos da vida contemplativa. O tempo inteiro da existência, vocês serão questionados sobre a utilidade daquilo que vocês fazem. Porque a lógica do mundo é uma lógica diferente do sentido de utilidade que vocês entenderam da vida. E vocês vão perceber uma coisa, que quanto mais vocês estudarem o significado de utilidade, menos úteis vocês vão se sentir diante do que o mundo entende por utilidade. Então, vocês têm uma dificuldade muito grande aí na vida. Eu faria do Adorno as palavras para abordar isso. Né? Qual é a utilidade da vida contemplativa na nossa tradição? Em que égide ela foi colocada? A gente vai ter o resto, né? Até título de palestra, né? O resto é sintoma. Né? Bom, eu estou aqui fazendo o papel difícil, né, de encerrar, porque nós já estamos no nosso tempo, mas acho que fica, né, menos sofrido sabendo que nós estamos nos organizando para um curso de férias com o Felipe, então vamos poder desfrutar, não fica tão sofrido encerrar essa maravilhosa palestra e explanação que tu fizesse. Né? Agradeço demais, Felipe, a tua disponibilidade, né, em nome de todos, que eu tenho certeza que se encantaram, porque a gente só tem elogios aqui no bate-papo, né, incrível, maravilhoso, perfeito, excelente, todo mundo entusiasmado. E eu acho que foi um momento que não foi de silêncio, porque nós ficamos em escuta, mas ao mesmo tempo nos propiciou silêncio, porque nós ficamos reflexivos, né? Contemplando todo o conteúdo que tu está trazendo, tentando viajar no tempo, né? Viajar na história e fazer um contato com uma pessoa que, como o próprio Nietzsche falou, não é que ele era um autor póstumo, e veja que agora o quanto, né, as ideias dele podem nos beneficiar e nos enriquecer, inclusive para poder entender e olhar a nossa tarefa como psicólogos e como psicanalistas. Né? Então, te agradeço muito, em nome do IEP, em nome do Departamento do Ensino, e ficamos para um novo encontro. Só que antes disso eu queria te perguntar, o teu livro, O Abismo, ele vai ser lançado no final do ano? Vai. Eu tenho um lançado que se chama Sabedoria Trágica, né? É uma filosofia da dor, a sabedoria trágica do jovem Nietzsche. E a sabedoria trágica trata da primeira parte do Nietzsche. Trata da filosofia do jovem Nietzsche, quando ele identificou que sua investigação era, na verdade, uma filosofia da dor. Ele chamou de uma psicologia da dor, né? Sobre os gregos. Então, pega toda a obra do jovem Nietzsche. Eu dei esse título, né? Uma filosofia da dor,
a sabedoria trágica no jovem Nietzsche, porque ele no Etioma ele fala assim: eu fui o primeiro cara que identificou a sabedoria trágica e ponto, não explica isso. Eu digo, como assim não vai explicar? Eu vou investigar então. Então meu trabalho de investigação foi esse. Por que que ele disse que ele foi o primeiro cara que identificou uma sabedoria trágica? A conclusão é essa, né? Essa ideia de uma psicologia da dor nos gregos. Então o primeiro livro é isso. O segundo pega o Nietzsche maduro, que é o Nietzsche que vai caminhando todo um desenvolvimento filosófico até chegar numa psicologia. Ele vai dizer que é o do abismo, né? Que ele vai mostrar cada vez mais um tipo de densificação entre um mito, que é uma das hipóstases, que é a separação mente e corpo. Ele chega numa psicologia que une tudo, assim, que depois a gente pode chamar aí de várias coisas. Que esse é o do abismo, né? E essa questão do corpo, a questão do corpo entra muito na nossa área com a questão do pulsional. Isso é Nietzsche. Nietzsche pega por aí também. Bem isso. Que bom. Vai ser no final do ano. Ele está pronto já. Vamos contar com esse livro. Está faltando um amigo aí. A gente pode fazer o curso de verão sobre ele. Pois é, quem sabe então. Maravilha. A proposta lançada, né? Eu acho que vamos ter um bom público, porque o pessoal acho que está adorando. Então, vou ter que me despedir, agradecer demais, Felipe, e agradecer a todos que se inscreveram, que compartilharam com a gente esse momento tão gostoso e tão de aprofundamento, né, da gente poder pensar um pouco mais longe. Tá bom? Obrigada a todos. Tá, tchau, gente. Obrigado. Até mais.